Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 207. Estamos gravando esse podcast logo depois da partida que classificou o nosso time para mais uma final do Campeonato Paulista. Que surpresa, não foi, Gibson? Sem dúvida. Ninguém esperava chegar na final do campeonato de novo. Esse ano, pelo menos, né? Tava difícil antes da pandemia, mas o negócio melhorou, não foi, Fábio? Pois é, se você pegar todos os lives, tudo que a gente fez ao vivo, o Vale a Pena Torcer de Novo, tudo que a gente comentava sobre o Corinthians, indicava, ó, não vai, esquece o Paulista, vamos pensar. E realmente queimamos nossa língua veementemente. E a surpresa não foi hoje, foi até chegar a esse ponto que era hoje. E o Corinthians hoje, pela primeira vez, favorito aí num jogo, numa classificação, né? Tá surpreso, Carão? Cara, tô bem surpreso. Pô, muito feliz, inclusive, né? São 4 jogos pós-pandemia, nenhum gol tomado, vaga na final garantida, só vitória. Pô, eu tô surpreso e tô feliz, cara. Tô feliz da vida. Bom, meus amigos, essa semana, 2 jogos, 2 vitórias, como o Icarão falou aí, sem levar gols, né? Ganhamos 2-0 do Bragantino, 1-0 contra o Mirassol. 2 partidas bem diferentes. A partida contra o Bragantino é uma partida mais aberta, com chances dos dois lados e tal. O Corinthians foi superior na maior parte do tempo. E esse jogo de hoje contra o Mirassol, na verdade, os Corinthians amassando, alugando só uma parte do terreno. E o Mirassol jogando nos contra-ataques. Enfim, 2 jogos diferentes, mas que foram decididos da mesma maneira. Um tirambaço do Ederson de fora da área para abrir o placar e praticamente definir a partida, né? Esse garoto que chegou há pouco tempo tá ganhando espaço no coração da torcida alvinegra. Ele já tem um espaço no seu coração, Fábio? Pô, desde que ele entrou, desde que voltamos da pandemia, ele entrou ao longo do jogo do Palmeiras. Tentou um chute lá que a gente até não gostou que ele tentou o chute, né? É verdade. E aí, depois agora fez um chute contra o Oeste no finalzinho que garantiu aí o saldo de gols pro Corinthians, né? E que garantiria um saldo de gols, né? Caso o Guarani empatasse e tal, enfim, toda aquela questão. E depois já começou o jogo Bragantino fazendo gol e hoje de novo o pessoal foca muito nas falhas dos goleiros desses últimos 2 gols. E talvez um pouco na oportunidade que ele mesmo cria ao chutar. E acho que foca pouco na qualidade desse chute, porque não vou dizer que os goleiros não falharam, mas são chutes rasteiros, com a bola girando, quicando. Não são assim, são defesas que goleiros profissionais têm que fazer, mas que vira e mexe engolem. Então, e ele sabe disso. Acho que com isso ele vai conquistando o coração de todos os corintianos, assim, quase que a la Romarinho, eu diria, né? A torcida compara muito o Ederson com o Paulinho, mas ele marcou 3 gols, que não é um gol típico do Paulinho, né, Icarão? É um gol diferente, 3 chutes de fora da área. O Paulinho normalmente pisa na área para fazer. O que eu fiquei contente disso é que é uma arma a mais pro Corinthians, né? A gente reclamava muito desde o começo do ano que a gente não tava oferecendo perigo, né, para adversário em lances do ataque e tal. E assim, tem um cara que chuta de fora da área, acho que o Fábio tem razão, aí tem um monte de gente falando sobre erro de goleiro e tal, mas assim, para ter o erro do goleiro precisa ter alguém chutando, então que bom que o cara chuta, né, pelo menos. Então é benefício pra gente, né? Sei lá, tomara que o cara engrene, porque eu fiquei bem contente, assim, não só pelos gols, mas você vê que é um cara que tem técnica, que tem saída de bola. De novo, a gente falou semana passada sobre isso, e eu repito, eu tô muito curioso pra ver esse cara junto com o Cantillo, cara. O Ederson é a surpresa dessa volta pós-pandemia e é o que tá salvando o time, né? O time continua com aquela absoluta incapacidade de entrar com a bola na área, não sabe o que fazer com a bola, né? Incapaz de fazer uma jogada de perigo, ou é chuveirinho ou é chutando de fora da área. Ou faz um chuveirinho pro Gil tentar cabecear, ou é o chute do Ederson. A sorte é que o Ederson tá com um momento
bicho, abençoado. O Ederson tá quebrando tudo, cara. E os goleiros estão aceitando também, vamos dizer a verdade, né? Hoje também foi outro franguinho. Não foi tão feio quanto o outro, mas não foi tão feio, mas foi frango. Os caras pretendem vir de fácil essa bola. Mérito do Ederson que tá chutando no gol. Tem que chutar mesmo, cara, né? E, enfim, tá sendo o talismã aí dessa reta final do Paulista. Mas o time continua do meio pra frente aquela mesma draga que tava antes da paralisação. E você, já tá pronto pra tatuar o Ederson, o nome do Ederson, Guilherme? Não, ainda não. Eu ainda preciso tatuar o do Paulinho e aí depois o do Ederson. Eu ainda não tô... Estou me apaixonando pelo Ederson, mas ainda enamorado com o Paulinho. Mas essa característica que o Ícaro falou, né, de chutar de fora da área, que o Corinthians estava precisando, e o Ederson trouxe isso pro Corinthians, enfim, não teria nem com o Paulinho esse jogador com essa característica, né? Ele tenta chutar, no jogo de hoje ele até tentou pouco, né? Justamente porque o Mirassol jogou muito fechado ali, e ele precisa achar maneiras de entrar contra adversários que vão jogar dessa forma, porque a partir de agora, quer dizer, ainda mais com esses dois jogos que aconteceram, quer dizer, contra o Bragantino, o Corinthians jogando de uma outra forma, tendo mais espaço, tendo mais chances, e hoje tendo bastante dificuldade, os times vão entrar mirando o Mirassol, né? Falando, vamos tentar jogar desse jeito. Ainda mais na final do Paulista, que são dois jogos, né? A gente não sabe quem vai ser o adversário ainda, mas enfim, independente do adversário, na nossa casa eles provavelmente vão vir fechados. Para! A gente estava gravando o podcast antes de saber o adversário, e agora vamos gravar esse trechinho, sabendo qual é o nosso adversário. Acabou de sair, iremos enfrentar a porcada nessa final do Paulista. Temos um derby na final do Paulista, meus amigos. E aí? Como diria aquele desenho, e lá vamos nós. Perdemos a conta já. Eu espero que o time entre um pouco mais animado, Gilson. É o confronto do inesperado com o esperado, né? Porque acho que o Corinthians talvez seja o dos times, a não ser que o Mirassol entrasse, seria o mais inesperado de chegar nessa final durante a pandemia, né? Sim. E o Palmeiras era um dos mais certos, assim, fazia uma campanha muito boa ao longo do Paulista, ainda que tivesse aí alguns percalços durante a pandemia aí, perdeu o jogador importante e tal, mas não se esperava outra coisa deles, né? Então, acho que vai ser interessante. O Luxemburgo, quando ele jogou contra o Corinthians, ele montou o time de um jeito e hoje o time do Palmeiras já está bem diferente daquele. Assim como o time do Corinthians está bem diferente daquele que enfrentou o Palmeiras. Né? Acho que isso... E foi há pouco tempo atrás, né? Foi 2 semanas atrás, né? Isso é o que é curioso, mas acho que percebendo que a pandemia atrapalhou o aspecto físico de muitos jogadores, o Luxemburgo está privilegiando uma molecada que corre adoidado, não tá nem aí, e tem dado minimamente certo aí, né? Mas enfim, se o Gibson defende que o Corinthians chegou aqui meio que sem querer, né? Aos trancos e barrancos, por acidente, achando o gol aqui e ali, o Palmeiras também foi diferente, né? Os 2 jogos que teve aí, o Santo André e a Ponte, foram gols muito mais achados que os gols do Corinthians. Eu ia comentar isso, exatamente. Hoje, de novo, classificaram com um gol cagado. O Palmeiras não consegue também criar muito ali na frente, tem uma dificuldade de finalização, né? Então o time também que, cara, não bota medo não. Não é um time que você fala, caramba, vamos jogar com puta time do Palmeiras. Não é um puta time não, é um time bem limitado, cara. Eu acho que essa final vai ser engraçada, vai ser um time que não sabe finalizar contra um time que não sabe criar. Vai ser divertido. Mas o Fábio falou um inesperado contra um esperado, mas nesse sentido o momento corintiano me parece de ascensão, né? O Corinthians parecia perdido antes da pandemia e se encontrou depois da pandemia. O nosso adversário me parece que é um pouco o contrário. Não acho que ele estava encontrado completamente antes da pandemia, mas parecia que estava indo para algum lugar. Essa pausa gigantesca da pandemia, 4 meses, atrapalhou bastante eles e eles voltaram meio que, o Fábio acabou dizendo, tá mudando a escalação ainda, então eles ainda estão se encontrando, né? O que eu acrescento nessa sua fala é que eu acho que isso faz com que não haja favorito.
Eu não enxergo que o Palmeiras é mais favorito do que o Corinthians, exatamente pelo momento de ascensão do Corinthians, e por conta desses argumentos que o Fábio e o Gibson falaram, do Palmeiras não tem um time tão perigoso assim. Por outro lado, o que na minha cabeça me agrada um pouco é que a pressão tá toda do lado do Palmeiras, na minha opinião, por conta das recentes derrotas pro Corinthians, por conta de ter um time infinitamente, teoricamente, né, o investimento maior e tal. Então, assim, eu acho, na minha visão, que pro Corinthians foi lucro ter chegado na final, diante de todas essas circunstâncias que a gente tá falando, né? Há 4 jogos, a gente achava que o Corinthians tava desclassificado. Totalmente desclassificado. Sim. Então, assim, na minha visão, hoje, espero que não, obviamente, mas perder o título não seria uma coisa tão surpreendente assim, né? Ao mesmo tempo, eu acho que isso favorece o Corinthians, porque essa pressão em cima do Palmeiras é muito grande contra a gente, e eu acho que o Corinthians tem que saber tirar proveito disso. O Palmeiras vem pilhado, vem mordido, e o Corinthians vem nessa ascensão que você tá falando. Eu acho que vai ser dois jogos bem truncados, bem disputados. Você falou que eles vêm mordido, né? Você acha que eles vêm pra cima? Porque o primeiro jogo é em Itaquera, é isso? Quarta-feira, 9h30 da noite em Itaquera. Eu acho que eles vêm pra cima, cara. Eu acho que eles não vão ficar na defesa. Não é o perfil do time. Até pelo que o Fábio falou, deles estarem botando o moleque pra jogar e tal. É um time rápido. Eu acho que é a característica deles. Eu acho que eles não vão ficar atrás. E assim, talvez a gente tenha um pouco de espaço pro nosso time criar, né? E pro Ederson achar chutar. chutar. Ali, né? Só precisa de espaço pra isso. Eu ia falar, querer que o time crie já é bandeira 2. Né? Tem que ter espaço pro Ederson chutar, pra fazer um chuveirinho pro Jô lá, ou pro Gil. Né? Agora, o que o Ícaro falou, o Palmeiras tá uma pressão pra ganhar esse título. O Palmeiras, a última vez que ganhou um Campeonato Paulista foi em 2008. E o próprio Luxemburgo era técnico desse time. Caramba! Então, faz um bom tempo, assim, e eu acho que, de certa forma, além da parte do vigor físico, o Luxemburgo conta um pouco com esse fator, assim, de franco atirador que traz esse elemento de trazer os moleques pra cá. Porque os moleques não sentem esse peso, os moleques não estão nem aí pra isso. Não estão nem aí pra tabu, pra esse tipo de coisa, e dá essa característica de franco atirador. Só queria falar uma coisa sobre a fala do Ícaro também. Não existe favorito nunca no Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras não existe favorito. Derby é derby e vice-versa, né? Já dizia o poeta. Haja visto o último jogo, né? Que o Palmeiras era favorito. Haja visto o último jogo, haja visto vários outros jogos. E queria também salientar uma coisa. O Guilherme tem falado aqui ao longo da pandemia, ao longo da quarentena, né? A pandemia tá seguindo aí, sabe lá Deus quando vai acabar. Que aquele primeiro jogo da volta era um Corinthians e Palmeiras e o Guilherme defendia, poxa, o Corinthians e Palmeiras é um jogo que marca uma virada, pode marcar uma virada de chave para o time, né? Acho que se aquele jogo de repente começou uma virada, um campeonato em cima dos caras vira de vez essa chave, né? Já abre a porta, assim, já escancara. Não tenho dúvida que aquele resultado na primeira partida deu confiança para a equipe, né? Ainda mais, como a gente vinha falando, o Corinthians vinha levando gols direto, né? Era difícil o Corinthians fazer uma partida e não tomar gol. Na primeira partida, contra esse adversário tradicional, segurou. Claro, o Cássio ali salvou a gente, mas segurou, ganhou. Não levou gols e ainda não levamos gols, né, depois da pandemia, o que eu acho que é uma vantagem em cima do nosso adversário. Enfim, a primeira partida é quarta-feira. A segunda partida vai ser no sábado, galera, não vai ser no domingo, né? Domingo é dia dos pais, né, Ícaro? E dia da abertura da rodada do Brasileiro também, acho que tem mais a ver com isso. É verdade. Também tem isso. Então a decisão vai ser no sábado, e aí o Corinthians estreia no Brasileiro logo depois, na quarta-feira, né? Não vai jogar no sábado, que seria a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, meus amigos. Agora continuamos com o nosso podcast normal, não é? Mudou a maneira que o Thiago Nunes está encarando o jogo. Enfim, ele tá diferente. Ele não é mais o mesmo depois da pandemia. Ele entendeu que precisa fechar a casinha e tá fazendo isso. E até o pessoal comentando aí do Cantilho e tal, se ele não vai jogar, por que ele não joga? Enfim, ele tava
foi contaminado, né, com coronavírus, estava fora vários dias, parece que ele teve sintomas, quer dizer, não foi uma passagem tranquila do vírus por ele, digamos assim, mas sofreu, tá voltando a treinar. Agora, o meio campo do Corinthians com o Gabriel e com o Ederson tá jogando muito bem. Acho que o Cantídio vai ter a oportunidade dele depois que passar essa fase decisiva do campeonato. Antes disso, ele acho que ele não entra. Assim, claro, de repente no final da partida, como foi hoje, entrou o Camacho, sei lá. Uma substituição, pode ser que a gente volte ele. Precisa ou se alguém se machuca e tal. Seria bom ter ele ali no banco, pelo menos. Né? A aposta minha na final, independente do time que a gente vai enfrentar, vai ser a mesma escalação de hoje e do jogo passado. Né? Ou vocês acham que vai ser diferente? Não, eu acho que vai ser isso mesmo. E sei lá, o único adendo que eu faria, talvez, era a questão do Vital. Se talvez ele voltaria com o Everaldo ou não, mas o Everaldo ainda tá lesionado. Não, acho que não. Ele não vai mexer também. A posição que pode ter alteração é o Sid Clay no lugar do Carlos, né? O Carlos, se o Carlos não puder jogar, estiver machucado, sentindo dores, não puder jogar. Não, eu ia falar, eu não acho que o Vital sai do jogo. Eu acho que o Vital fez 2 jogos bem sólidos aí, mesmo com as críticas que posso fazer a ele. E eu entendo que o Luan melhorou com a entrada do Vital. Não quer dizer que o Luan está jogando um bolão, mas eu achei ele melhor no jogo contra o Bragantino e hoje mais participativo ainda, chutando, entrando um pouquinho mais, ganhando mais vontade. Eu acho difícil pegar, assim, considerando isso, voltar com o Everaldo. O Everaldo, de repente, aparecia um pouquinho mais, chutava mais, mas eu não via ele com tanta eficiência pro time quanto o Vital tá tendo. Eu acho que essas 3 mudanças que foram, de certa forma, forçadas, mudaram muito o time, né? A entrada do Ederson, que aí foi uma escolha técnica, a entrada do Jô e a entrada do Vital, que foram escolhas por conta de lesão. Até certo ponto concordo com o Gibson, que eu não sei se o papel do Thiago Nunes nessa tomada de decisão não fosse essas lesões. Ao mesmo tempo, não tiro o mérito dele de fato tomar essas decisões, ir para cima com elas e montar o time para fazer o melhor possível com elas, né? Só complementando, enfim, uma coisa que eu escutei essa semana, e eu acho que foi o PVC que falou, na Sport TV, ele definiu bem o Vital, né? Ele arma, mas ele não conclui as jogadas. Ele não concluir não significa só não chutar. Ele também não dá o passe pro gol, ou como ele fez, por exemplo, na final de 2018, né? Que ele faz a jogada toda e passa pro Rodrigo concluir. Tá faltando isso pro Vital, pra gente conseguir perceber melhor ele em campo. Acho que taticamente ele se encaixou na equipe, mas ele precisa ser mais decisivo. Quando ele chegar no ataque, ele precisa tomar decisões mais certas. Enfim, ele precisa não só driblar e segurar a bola e passar pro lado, mas acertar um chute ou acertar um passe deixar um companheiro na cara do gol. Uma coisa que reforça o que você tá falando é que hoje, logo no começo do jogo, acho que deu 1 minuto de jogo, ele fez uma jogada pela linha de fundo que eu fiquei transtornado com ele. Que assim, ele pegou a bola, ele foi levando, quando ele viu, acabou o campo, o cara só tava marcando, não fez nada, e ele não fez nada com a jogada. Então é exatamente o que você tá falando. O que me irrita no Vital, às vezes é exatamente isso, ele não ter alguma coisa incisiva, assim, para fazer de jogada que rende alguma coisa. Mas eu concordo com o Fábio, eu acho que ele fez 2 jogos consistentes de não comprometer, né? Hoje, por exemplo, como já tem sido recorrente, eu xinguei muito mais o Janderson por algumas decisões dele do que o Vital. O Janderson parece que pede, né? Enfim, é impressionante, o garoto tá completamente perdido. Acho que tá na hora, aliás, do Thiago Nunes até tirar ele um pouco, né? Vamos dar um passinho pra trás, garoto, segura a sua onda e volta daqui uns 10, 15 jogos pra tentar de novo. O Beto G fazendo uma ressalva aqui interessante, né? Ressalva, o Arauz vem entrando bem, quase fez um hoje, tá com mais confiança. Eu acho que, claro, como eu falei, acho que nas partidas agora que o Corinthians está na final, ele não vai tirar o Luan, mas se o Arauz continuar entrando bem assim, não acho difícil ele ganhar mais chances e roubar a posição do Luan. Cara, eu concordo que o Arauz entrou melhor nesses últimos jogos. Hoje ele deu um chute bonito ali, né? Uma conclusão bonita no gol. Cara, eu não sei, eu acho que o Thiago Nunes, cara, eu não sei, eu não espero muita coisa do Thiago Nunes, cara, eu acho ele muito cagão, cara. Eu
arriscaria colocar o Arauz, sim, pelo menos um tempinho pra jogar ali no lugar do Luan. O Luan não tá rendendo nada, cara. Você acha o Thiago Nunes cagão, Fábio? Cara, eu acho que ele tá aprendendo aí um pouco a vida no Corinthians, né? Não vou falar de covardia ou não pra ele. Eu acho que ele tava sendo, de certa forma, turrão antes e fico feliz de ver ele mudar um pouco a mentalidade dele nessa volta. Ainda que o futebol não esteja encantando, o time não esteja encantando, tá produzindo resultados e a gente tá vendo aí, né? Como que o corintiano fica empolgado com resultados positivos, né? Foi a premissa do Carille quando o Carille entrou. Preciso primeiro não tomar gols, primeiro preciso não perder e depois eu vou... E por aí vai. E só nessa o Corinthians já conseguiu ganhar 4 vitórias seguidas. Não acho ele cagão e também não vejo o Arauz entrando, apesar que se a gente vai usar o argumento que o Luan foi a maior contratação do ano pro Corinthians, o Arauz é a contratação mais cara aí dos últimos 3 anos, né? Não é uma coisa assim? Ele foi caro também. Mas que então... foi outros anos, né? Ele já tá no Corinthians já há um tempo. Enfim, sim, já diluiu um pouco isso, né? Já diluiu. Eu acho que se o Thiago Nunes conseguir ao longo desse ano reintroduzir o Arauz pro time de uma forma consistente, como tem sido nesses últimos 2 jogos, né? Que realmente ele jogou bem nos últimos 2 jogos, acho que já é um mérito grande aí, né? Mas enfim, eu e o Gibson a gente discorda em muita coisa. O Gibson gosta de jogar os caras no lixo rápido, eu gosto de dar uma reciclada ainda. Cara, uma coisa que eu valorizo muito do Thiago Nunes, e ele falou isso, é que antes da pandemia, ele pecou muito por excesso de trocar jogadores, de não ter um time. Pelo menos agora ele tá mantendo esse time exatamente para dar entrosamento e para não vacilar nas trocas, né? Porque muita coisa que ele fez antes da pandemia eram trocas meio que por quê? Assim, o Lucas Piton, por exemplo, jogando bem, ele foi lá e botou o Sid Clay. Então, pelo menos nesse critério, eu acho que ele aprendeu. Marcelo Fá, time cascudo. Acho que o time tá ficando cascudo, né? O Corinthians, como equipe e tal, é cascudo. Esse time ainda... Essa final vai ser um teste interessante. Mas o time tem elementos cascudos, né? Você tem o Cássio, tem o Fagner, tem o Gil, o próprio Avelar eu considero que tem uma certa casca, o Gabriel. Então você tá... Só eu falei o quê? 4, 5 nomes, né? Tem o Jô lá na frente. Metade do time, 50% do time já é um time cascudo, né? E tem uma certa molecada aí também. Enfim, na primeira partida da semana, né? No Corinthians 2-0 em cima do Bragantino, a gente elegeu o Jô como craque da partida. E o Jô já mostrando ali que é diferenciado, né, Gibson? Eu vou chamar o Gibson, porque eu sei que ele vai aproveitar essa oportunidade. Levantei a bola, vai, Gibson, chuta agora. O Jô, sem jogar 7 meses, faz mais em campo do que o Bozelli treinando, né? Impressionante, né? Sabe fazer pivô, tem presença de área, né? Ele disputa a bola, cara, é foda. Ele não tá correndo tanto, óbvio, ele tá sem ritmo, ele vai ter que ganhar ritmo. A gente vai ter que esperar uns meses aí, eu acho, pra começar a ver o Jô numa melhor condição física, participando mais da partida como eu acho que ele pode participar, né? A única coisa que eu acho diferente do Bozelli, o Bozelli ele é o cara que ele corre mais, ele ajuda a fechar a zaga ali. Essa não é do Jô. Em compensação, o Jô é 1000 vezes mais útil ali na frente, não dá pra comparar, né? O Jô é um cara muito importante pro Corinthians, pro clube, né? Por ter nascido no clube, pra torcida, né? A torcida tem muito carinho por ele. Então parece que aquela pressão, aquele karma que estava no Bozelli e tal, aquela questão de talvez não conseguir fazer o gol e tal, o Jô entrou, é engraçado, mesmo pesado na quinta-feira, perdão, você saber que alguma coisa poderia acontecer por ele estar lá, né? E de fato aconteceu, né? Ele fez o gol. Então eu acredito muito na mudança do emocional também com a entrada do Jô. Eu acho incrível, assim, pensando no comparativo com o Bozelli, que é inevitável, né? Eu acho que o Bozelli era talvez tão participativo quanto no jogo, quanto o Jô, mas o Jô aparece muito mais, por algum motivo. Tudo que ele faz aparece mais, parece que dá mais certo. É incrível, assim. Eu acho que o Bozelli sentia muito peso, e aí certamente um atacante do quilate dele não deveria sentir esse peso, mas ele sentia muito peso de ter que ser o cara que resolva a coisa.
E quando a bola não chegava nele, etc., isso, ele meio que se omitia disso, né? Acho que ele usava isso como desculpa. O Jô não faz isso, né? Ele busca muito a bola, ele aparece muito, ele tá sempre presente e acho que tem essa liderança. E acho que a presença do Jô vai ajudar a tirar essa pressão do Bozelli. Acho que se o Bozelli, porventura, entrar, etc., ele vai estar melhor também, porque ele vai estar sob menos pressão. Mas, enfim... o Jô, ele tá no coração aí, pelo que ele fez em 2017, pelo que ele fez lá no passado, no começo da carreira dele com o Corinthians, e já por essa semana aí tem demonstrado muito, e acho que é um potencial enorme do que pode vir. Só uma correção, ele falou que ele não está acima do peso, ele falou que está fora de forma, fora de ritmo de jogo, mas não falou que está acima do peso. Ele disse, não, se eu não tivesse capacidade, não tinham nem me escalado para entrar. O que chama atenção agora na chegada do jogo, mesmo sem ritmo de jogo, etc., é que o Bozelli não consegue dominar uma bola. A bola vai no pé dele e parece que tem um ímã do mesmo polo. Assim, ela chega e bate e rebate e vai parar em qualquer outro lugar. E o Jô, a bola para no pé dele, né? Ou quando na cabeça dele vai lá e resolve a jogada, faz o pivô, sabe? O Bozelli tem uma... Parece que ele é inimigo da bola, cara. É impressionante. Depende do estilo de jogo, né? Eu não vou dizer que ele é um jogador ruim, porque, sei lá, ele já conquistou coisas na carreira dele, né? Mas ele tá num momento técnico muito ruim. Ele que não consegue fazer uma bola parar no pé dele. E o jogo consegue fazer a bola parar no pé dele mesmo sem estar jogando há 6, 7 meses, né? Olha, eu vou dar o parabéns pro Gibson, porque acho que essa foi a frase mais positiva que ele falou sobre o Bozelli na história desse podcast. E eu queria terminar esse podcast a gente falando... dessa posição do volante, né? Como essa posição é importante para o Corinthians, se tornou cada vez mais importante nos últimos anos. A gente está vendo de novo como um volante pode ser decisivo na equipe do Corinthians, né? A gente já viu passar alguns sem nenhum brilho com a camisa do Corinthians. Aí chega o Ederson em três partidas, 3 gols. Enfim, é impressionante como essa posição cresceu em importância no clube, né? O que vem desde Ralf, Paulinho, Elias, Jusilei, Edenilson, o Gabriel mesmo, o Maicon. E agora a gente está vendo de novo o Ederson surgir aí e tirar o Corinthians desses momentos mais complicados. Enfim, queria que vocês falassem um pouco também dessa posição na volância corintiana. Historicamente é de extrema importância e é uma posição que sempre encontra coringas por ali, né? O Wilson Mano, Ezequiel, vários caras aí. A gente pode passar o dia inteiro falando o nome de volantes do Corinthians aqui. Mas pensando aí no tal do futebol moderno, nas linhas de 4, compactadas, etc., girar a bola, triangular, tudo isso, a bola passa muito pelo pé dos volantes. Porque os volantes estão desmarcados enquanto os meias estão sendo marcados aí. Então o volante tem essa liberdade a mais para criar, para chutar, para aparecer, para se infiltrar. Esse é o cara que encontra mais espaço do que os meias. O meia tem que inventar esse espaço normalmente, porque ele tá muito marcado. Ele tá numa área onde ele tá... onde tem um número mais dos outros caras, dos adversários, do que do time dele. O volante está numa zona onde ele tem essas opções. Então, encontrar esses caras que sabem utilizar essas opções, como tem sido o Ederson, como é o Cantígio, faz uma diferença enorme, né? Além de ter o vigor para fazer essa marcação, porque não podemos tirar essa que é a função original do volante de marcação. Não, cara, eu acho que atualmente, nessa volta da pandemia, a volância, no caso o Ederson, tá salvando a nossa pele, né? A gente acho que não estaria aí sem o Ederson, né? E espero que continue salvando a nossa pele, né? Até o final do Paulista, pelo menos, pra gente levantar esse tetra aí, né? Você pega pra lembrar Vampeta e Rincon e tal, era um perfil diferente de volância, né? E aí você pega pra lembrar alguns jogadores depois dessa fase, sei lá, o Rosier, o próprio Elias, quando veio, tem esse perfil um pouco mais de substituir um pouco o 10, entre aspas, né? Então, assim, óbvio que a gente tá falando do Ederson aqui, mas o que eu fico contente desse papel do volante no futebol moderno, como o Fábio mencionou, é que às vezes ele substitui um pouco esse 10, né? Hoje, por exemplo, a gente não tem não é bem o 10, né? Mas o meia.
A gente não tem um meia que tá 100% voando, que seria o Luan, provavelmente, e tal. E na falta desse 10, a gente tem, por exemplo, o Ederson marcando 3 gols em 3 jogos seguidos. E que bom que o Corinthians, historicamente, está desempenhando bem esse papel de revelar esses... Não revelar da base, mas revelar esses nomes do futebol brasileiro. Marcel Bellarmino, existe a possibilidade do Gabriel Camacho e Ederson jogarem junto? E depois ele completou. Ou o Cantígio, ele tá querendo encher o time de volantes. Eu acho difícil também, muita volância aí para pouca criação. Enfim, acho que esses jogadores vão se revezar ao longo do ano. No meio campo do Corinthians vão jogar os que são melhores. E de acordo com a situação, enfim. A gente tem que lembrar que o brasileiro deve ser bem corrido. O Corinthians talvez, por não estar disputando a Libertadores, talvez tenha alguma semana de folga, um outro momento, mas vai ser jogo quarta e domingo. Com certeza vai ter jogador machucado, jogador, enfim, um cartão amarelo e tal. Acho que o rodízio dos volantes vai rolar, vai acontecer. E o Corinthians perdeu uma dessas folgas se classificando agora para a final, né? Porque... bem lembrado. O brasileiro começaria no domingo que vem, né? Vai começar, mas pro Corinthians não. O Corinthians vai jogar a quarta, a primeira partida da final, e no domingo a segunda partida, estreando no brasileiro na quarta-feira só, daqui a 10 dias, portanto. E fazendo essa partida que seria contra o Atlético Goianiense, a estreia que estava marcada, né? Vai ser adiada esse jogo para, enfim, mais para frente, alguma outra data aí que liberar, né? Mas muito bem lembrado, Fábio. Vão definir aí, provavelmente vai ser uma dessas datas de Libertadores, mas isso muda o Atlético que o Corinthians enfrenta, então, na estreia do campeonato, né? O Corinthians estreia o brasileiro contra o Atlético Mineiro e não contra o Atlético Goianiense. É verdade. É isso? É verdade. Bom, meus amigos, vamos chegando ao final deste podcast. Estamos na final do Campeonato Paulista pela 4ª vez seguida. Ainda temos chances de gritar é tetra, como diria o Galvão Bueno, certo? Antes de encerrar... Tetra histórico, né? Ia ser o primeiro time paulista a conquistar um tetra na era moderna do futebol, assim, né? Enfim, incrível. Sim. Histórico e fantástico. E o Gibson, né, Gibson? Vai lembrar as nossas redes sociais. Opa, todas elas. Fora, obviamente, o YouTube e Facebook, onde estamos ao vivo agora. Temos o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer. E agora também no Telegram. Temos um grupo no Telegram. Todos eles devem mandarem corintiana com TH, obviamente. E só no Twitter eles mandaram Timão. Enquanto o titio Andrés permitir. Aê! É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Abraço!